Todos já pegaram? Sim, eu acho que sim. Yes. Pronto, né? Deixa eu tentar ver um jeito aqui. Espera ainda. Então, nosso assunto, como vocês estão vendo aí, nosso primeiro assunto foi arte pré-colombiana. O que vocês entenderam sobre essa arte pré-colombiana? Quem pode me explicar aí um pouquinho? Ninguém? Você não se esconda não, Miriam. Ela está saindo devagarzinho. Ninguém? Tá vendo você assim, ó? Se esconde saindo. Mas vamos lá. Ao longo das expedições europeias americanas iniciadas por Cristóvão Colombo, até as primeiras décadas, os europeus se depararam com as civilizações quando chegou na Colômbia. Quando ele chegou lá, ele percebeu, ele viu que lá existia uma civilização. Ele até acreditava que essa civilização eram pessoas que nada conhecia. Só que ele, vamos dizer assim, ele acabou quebrando a cara, que lá também já existia uma cultura. Entendeu? Talvez você se questione o porquê dos europeus quererem dominar tais civilizações, uma vez que essa civilização, ela já era organizada, ela já tinha a sua cultura, ela já tinha as suas características. Mas por que ele quis ir para essa cultura? Para colocar também as suas características. Então, os habitantes que lá existiam faziam parte do pensamento iluminista, que foi organizada no Renascimento Europeu, como a gente viu nos cadernos anteriores. Os habitantes nativos da América, eles eram chamados de ameríndios e estavam distribuídos por diversas regiões do nosso continente quando chegou Cristóvão Colombo. Então, quando ele chegou lá, começaram a existir lá 3 principais civilizações. Quem lembra dessas civilizações? Foram quem? Os astecas. O quem? Maia, Inca e Azteca. Muito bem. E cada uma dessas civilizações tinha uma característica. Os maias, por exemplo, deixa eu ver, quem foi que chegou aí? É a mais antiga. Exatamente, é a mais antiga e foi o primeiro e foi caracterizado pela prosperidade de algumas cidades e contou com grande desenvolvimento na astronomia e nos cálculos e na escrita. Isso foi uma principal característica dos maias, que eles... E também... Diga? Não. E também, senhora, a civilização maia passou por 2 períodos chamados de pré-clássico e clássico. O pré-clássico era de 1000 antes de Cristo. Sim. A 300 depois de Cristo e o clássico de 300 depois de Cristo a 900 depois de Cristo. Muito bem! Palmas! Quem foi que chegou lá? Quem foi? Mas isso prova que você tá culpando. Quem foi que chegou aí pra eu botar o nome aqui? Agora. Peraí, calma, tô entrando. Veja aí, minha secretária. Valéria. Valéria. É porque vocês colocam nomes diferentes, aí eu não sei. Que professora aqui, por exemplo, eu, né? Tô com o salário da minha mãe. Certo. Das construções arquitetônicas dos maias mais importantes foram feitas geralmente em blocos de pedras. O que a gente pode destacar dos templos, onde a gente vê essa imagem aí na página 110. Só que essas construções, elas eram muito assim, muito rústicas. Eles não utilizavam as cores, né? Eram muito assim, muito cinzas, né? Eram aqueles blocos. Hoje a gente tem blocos, mas blocos menores. Eles não, eram aqueles blocos de argila, né? Isso, muito bem, Bianca. E a gente pode perceber
que eram templos enormes. Não é verdade? Com formato piramidal. Isso. Noemi, você tá linda de chapéu, é Noemi? Deixa eu ver. Muito bem. Minha mãe que me obrigou a ligar a câmera do celular, que eu não ia ligar, não, deixa desligada. Por quê? Menina tão bonita. Não, filha. Tão bonita. Vamos lá, continuando. Já a cerâmica maia era produzida com duas finalidades. Ser usada no cotidiano, ou seja, no dia a dia, nas casas deles, nos templos. E também era muito utilizada, porque a Cássia saiu, esse negócio de ficar saindo e entrando... Professora, ela disse que vai assistir com Raíssa porque tava dando um bug com 2 áudios. Ah, certo, joia. Quem tiver também assistindo com outro colega, desliga um, viu? Mas tem que sinalizar aí. E eram também utilizados nos rituais fúnebres. Entendeu? Eles utilizavam essas cerâmicas nos rituais fúnebres. Para vocês terem uma ideia, as pessoas na Grécia, as pessoas na Colômbia, eles valorizam muito quem já morreu. Eles cultuam muito as pessoas que já morreram. Enquanto a gente faz aquele ritual mais simples, mais melancólicos, eles não. Eles já fazem aí não tem nada no livro. Eles fazem os rituais fúnebres como algo assim, como uma festa. Entendeu? Deus é não. Pois é. É porque assim, eles acreditam em deuses. A gente acredita em Deus e eles acreditam em Deus. Então eles acreditam no poder do sol, da lua. E eles acreditam que existe vida após a morte. Exatamente. E estão passando do corpo para a alma. Exatamente, Bianca. Muito bem, parabéns. É Bianca. É Bianca. E eu falei quem? É Bianca. Nossa, Ah, eu pensei que tinha errado. Eles também, as pinturas maias, traziam temas ligados principalmente à religião. Eu tô pulando. E a história da civilização. Com o uso de muita cor e detalhamento dos costumes. Isto eram as vestimentas deles. As vestimentas deles, eles faziam assim. Principalmente ligada à religião. Sônia, que página a senhora tá, hein? Eu já tô na página 111. É porque eu tô pegando os tópicos. Eu não vou passar por... Porque senão daqui a pouco vai chegar outro. Agora vamos lá. Essa foi a civilização maia. A aula mais detalhada vocês vão ver na semana que deu essa aula, na primeira semana, viu? Só que a civilização maia, ela entrou em declínio. No entanto, nem o declínio, nem a dominação europeia fizeram seu povo desaparecer. Se vocês puderem, lá no México, ainda existe muita gente que veio daquela época dessa civilização. Ainda é muito forte essa civilização. Não vai ter muito, mas ainda existe. Agora vamos lá para os astecas, que foi outra... Hã? Posso falar? Era outra civilização também. Ergueram prédios, tanto nas terras à margem de uma ilha, quanto nas pequenas ilhas. Os astecas dominavam a metalurgia, ou seja, o uso de metal. Eles não só se baseavam com as cerâmicas, argila, isso. Eles também utilizavam muito o metal. As esculturas astecas eram feitas de um único bloco de pedra, mas apresentavam formas mais estilizadas, como a gente pode ver aí na página 112, né? Cabeça de Isso aí, essa aí mesmo. Né? Você vê que eles utilizavam muito as formas das pessoas, entendeu? E os colares deles, como eu falei, eles acreditavam muito no poder dos animais. No poder dos animais. Eles acreditavam muito no poder dos animais. É tanto que
os colares, as roupas, as cerâmicas, as esculturas eram basicamente em forma de animal. O colar que a senhora pediu pra gente fazer. Exatamente. Ai, eu tô gostando da aula. Tá gostando? Vamos lá. E os incas? Quem pode me dizer uma característica da civilização inca? A civilização inca ocupou a Cordilheira dos Andes, na qual hoje estão países como Peru, Bolívia e Equador. Como os astecas, os incas também ergueram suas construções ao redor de um lago. E diferentemente dos maias, eles não desenvolveram a escrita. Inclusive, deixa eu dizer uma coisa, foram os maias quem fez o que hoje nós chamamos de calendário. A gente não tem um calendário? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, foram os maias que criaram. Tá vendo? A gente pode ficar feliz com os maias. Porque já pensou se ele não tivesse criado o calendário, como é que a gente ia fazer? Professora. Oi. É por causa que eu tinha visto no vídeo, não sei onde é que foi, mas foi na internet, uma coisa assim, que não tinha, porque os meses de, acho que foi janeiro e fevereiro, sim, não existiam ainda, foi uma pessoa que criou aí, eu não sei quem foi não. Certo, muito bem. Vamos lá. A arquitetura inca era muito simples, mas com muitas proporções. Você pode ver que tanto os maias, os incas quanto os astecas, eles gostavam de construções muito grandes, muito elevadas. Que acho que... Oi? Isso. Era mais funcional que decorativa, ou seja, as escolhas na arquitetura respondiam a determinada função. Seus edifícios construídos por meio de precisos encaixes de pedras constituíam desenhos no chão de forma oval ou xadrez, como a gente pode ver no desenho no lado. Página 113, Miriam. As cerâmicas lembra um vaso de alguma civilização antiga, tá vendo aí? Utilizavam na cerâmica, era feita mais assim de cores escuras e formas geométricas também. E uma coisa muito interessante são as roupas. As roupas... Na civilização inca, tinham tanta importância quanto joias de ouro. É o que, Pedro? Fala aí que eu não escutei direito. As roupas na civilização inca tinham tanta importância quanto joias de ouro. Pronto, muito bem. As roupas deles, página 114, Mira. As roupas deles eram tão caras quanto um colar de pérolas. Imagine se a gente acha caro um shortinho que a gente vai comprar na loja de R$50. Imagine uma roupa dessa com fios de ouro. Pensa aí. Os tecidos coloridos, eles usavam muitas roupas coloridas e eram muito valiosas as roupas dela. Até hoje, para você chegar no Peru e na Bolívia, para você comprar um pedaço de tecido, é melhor você comprar um colar. Você consegue comprar um colar do que comprar um pedaço de tecido. Porque eles utilizavam fios de ouro, eles utilizavam materiais caros e gostavam muito de roupas coloridas. E assim, elas valiam tanto que a compra de uma peça ou uso era controlado por instâncias políticas, ou seja, não era qualquer pessoa que chegava lá e podia comprar. Vou lá comprar. Como a gente vai ali na loja, vou lá comprar, ou na feira, vou lá comprar uma camisa. Não é bem assim, não. Tinham aquelas pessoas escolhidas para comprar. Vocês tinham que ter permissão para comprar. Hoje em dia não é mais assim, não. Qualquer pessoa pode comprar. Pois é. Graças a Deus. Pois é, né? A pessoa, se fosse naquele tempo ainda, vocês que gostam de comprar... Da rua. Não era ficar pelado, mas utilizava aquelas roupas menos valiosas, aqueles pedaços de pano parecendo pessoas de rua.
Entendeu? Ah, assim não vai mais não. Pelo menos ainda tem roupa. Não, eles não ficavam nu, não. Essas peças de roupa que eles utilizavam se chamava de túnica. E da imagem especial foi feita com um dos mais valiosos. Essa imagem aí foi feita com o mais valioso tecido inca, com fios de algodão e pintura em friso, formado de figuras geométricas. Então, os tecidos também eram utilizados muitas formas geométricas. Ou seja, nessas civilizações não existiam essas estampas que a gente vê hoje, né? Eles utilizavam muitas formas geométricas, por isso, porque não existiam essas variedades de estampa que a gente tem hoje, de flor, de não sei o quê, diga aí um personagem que vocês gostam, né? Não tinha isso. Primeiro que não tinha gráfica para poder fazer. Isso. Não tinha gráfica para poder fazer. Então, o que eles tinham na época era só as formas geométricas. Por isso que os tecidos, todos eles, tinham os desenhos de quadrado, triângulo, retângulo. Era essa a criatividade deles. E as cores, né? Muito vermelho, muito preto, muito laranja, muito colorido. Lembra um pouquinho o índio, doutora? Hã? Sei lá, eu tô falando um pouquinho índio. Isso. Lembra um pouquinho os índios. Então, assim, falando de índio, vamos para a nossa arte indígena. Na página 117. Já cheguei lá. Pois é. Arte indígena brasileira. Isso, pronto. Então, assim, Pedro Álvares Cabral, quando chegou no Brasil, ele já encontrou essa civilização. Vocês veem que os índios foram a única civilização que eles não conseguiram escravizar. Por isso que eles trouxeram os negros. Porque os índios, até hoje, eles não aceitam a cultura de outras pessoas. Poucas tribos são civilizadas com a cultura brasileira. Se você hoje ainda consegue encontrar tribos que vivem só vestidas com penas, não vestem roupas. É tanto que, por isso que esse Covid está matando muito índios, porque eles não aceitam que os médicos, que a gente cheguem até eles. É muito complicado. É por isso que muitos índios estão morrendo. Quem é a Elizabeth que chegou aí? Cadê minha secretária? Calma, deixa eu ver. Pera aí, calma rapidinho. Elizabeth e Yasmin Vitória. Yasmin quem? Yasmin Vitória. Se ela quiser, depois eu posso passar o conteúdo para ela. Certo. Então, assim, é por isso que muitos, como eu estava dizendo, muitos estão morrendo da Covid por conta disso. Porque eles já têm a cultura deles e eles não aceitam outras culturas. Como a gente viu nesse assunto. O assunto desse aqui a gente pode discutir sem estar buscando aqui muito no livro. Eles têm a cerâmica deles, que nós acabamos trazendo para a nossa realidade. Por exemplo, a gente, hoje mais não, mas muitos utilizavam o quê? O pote e o filtro de barro. Talvez se vocês perguntarem... de barro. E tem... A água dele é geladinha. Pois é, eu tô buscando para comprar um filtro de barro e não tô achando. Tô com inveja de você. Você não quer me dar não esse filtro aí? Hein? Hã? Tem? Pois eu tô buscando esse filtro. Eu quero, porque a água sai geladinha. Ó, chegou a salivar agora, vixe. Como também mostrei, em Porto Seguro é o local onde a gente mais encontra a civilização. Tem lá no livro. Em Porto Seguro é o local. Eu vou achar, vou buscar aqui no meu arquivo. E vou postar ainda hoje a foto que eu tenho lá de Porto Seguro, na tribo indígena. É muito rico, muito rico. Beijinho no ombro. É muito rico. Ainda tem, porque eu já guardei. Eu trouxe de lá. Como eu postei no
no vídeo, eu tenho o anel, eu tenho o quê? Os brincos e tenho o colar. Então, assim, eles utilizam muita matéria-prima retirada da natureza. Eles aproveitam muito a natureza. Não é que ele maltrata a natureza, não. Ao contrário, eles são as civilizações que mais protegem a natureza. Enquanto a gente destrói a natureza, ele é o contrário, eles protegem a natureza. Aí vocês perguntam... Por exemplo, diga, por exemplo... na hora de ele comer, ele não pega, por exemplo, 10 peixes para alimentar duas pessoas, por exemplo. Ele só pega a quantidade certa para ele se alimentar em seu bucho. Muito bem, eles só pegam aquilo que eles vão utilizar naquele momento. Até porque lá não tem geladeira para conservar, entendeu? Por isso que eles só pegam aquilo que é realmente necessário. Eles utilizam muito plumagem dos animais, daqueles animais que eles mataram para fazer a sua alimentação. Eles não utilizam roupa como a gente, não. Entendeu? E eles também acreditam no poder da natureza. Ele não acredita em Deus, ele acredita no poder da natureza, no sol, na lua, na chuva, no poder dos animais também. Ok? A religião deles é essa, o poder da natureza. Você vê que para cada evento, eles têm um ritual. Se uma pessoa morre, ele tem aquele ritual, tem aquela importância. Tem aquela importância. Quando a pessoa vai casar, tem aquele ritual. E aqui eles utilizam muito o corpo e a voz. E os materiais de som são materiais retirados da própria natureza. A pintura também. Ele não vai lá em Mariano ou em Valdir comprar, ou em Boticário, ou em Natura para se pintar. Ele tira extrato da própria natureza. E cada pintura, cada desenho que eles fazem no corpo tem o seu significado. Entendeu? Então, assim, recapitulando, fiquem atentos que Procláudia vai postar no grupo o dia que vocês vão buscar a atividade impressa. Fiquem atentos. Quando vocês responderem essa atividade, não esqueçam, por favor, de postar... Oi. Vou mandar foto. Isso, de mandar foto. Ela vai dizer o dia... Oi. Vai precisar levar na escola. Então, ela vai dizer o dia que vocês irão levar essa atividade na escola. Mas aguarde professora Cláudia avisar, viu? E aqueles que não enviaram a homenagem do Dia do Pai, eu já postei lá no grupo. Por favor, envie até hoje, porque vale ponto. Aqueles que não enviaram vão ficar sem essa pontuação, viu? E vai fazer falta no final do semestre. Ok? Entendido? Não esqueçam de postar as atividades, gente. Tudo vale ponto. Tudo vale ponto, tá bom? Professora, Oi. Eu já peguei, já somei as minhas notas do boletim, já vi qual eu vou me esforçar para poder passar esse semestre, para fechar logo 24, porque eu não vou precisar me preocupar no semestre. Exatamente. Só que será acho que só 3 matérias que eu não vou conseguir fechar esse ano. Vou faltar 3 delas. Eu vou ter que já... Mas dá. Não. Ah, sim. Essa unidade. Ah, sim. Certo. Você falou, não digo, gente. Não. Mas consegue.
Vocês são inteligentes. Basta se esforçarem. Viu? Tchau. Bom dia. Tchau, Sô. Tchau. Tchau. Deixa eu voltar. Menino.